Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula para o primeiro ano do ensino médio. Eu sou o professor Antônio de Geografia. Comigo eu tenho um prazer imenso de estar com a minha parceira de História, a professora Luíse. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor Antônio? Tudo bem, estudantes da primeira série do ensino médio? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. A aula de Geografia de hoje vai falar da estrutura geológica da Terra. É a primeira parte desta aula. Vai aparecer aí na tela para vocês o título da aula de hoje, os créditos da nossa equipe, o professor Antônio Russo Júnior, da equipe de Geografia, e eu, professora Luíse Coutinho, estarei na mediação aí com vocês no chat, sou da equipe de História da Coped do Centro de Mídias, certo? A gente vai ver agora as habilidades, os objetivos da aula de hoje também, que vai aparecer na tela para vocês. Esta aula já é do terceiro bimestre. A habilidade do currículo é explicar processos geológicos e geofísicos constituintes da crosta terrestre responsáveis por sua dinâmica interna nas escalas pertinentes, temas e conteúdos, estruturas e formas do planeta Terra. E vocês, estudantes que já estão aqui acompanhando as nossas aulas de geografia, já sabem que esse primeiro momento da aula, a gente tem a nossa famosa sondagem, né, professor? Exatamente, para ver como é que vocês estão aí na questão aí da geografia física, da estrutura do nosso planeta, né, professora? Exatamente. Então, vamos lá, vamos observar a questão da nossa sondagem aí da aula de hoje. Olha aí na tela. Qual a teoria mais aceita que explica o surgimento do universo? Qual a idade aproximada da Terra? Mobilizem os seus conhecimentos prévios a respeito. E em quantos minutos a gente volta, professor? 1 minuto está ótimo. 1 minutinho só, gente. Já já a gente volta. Voltamos aí da nossa sondagem, vamos colocar aqui para o professor Antônio algumas respostas, tá? A grande maioria do professor Antônio a respeito da primeira parte da questão, da teoria, disseram Big Bang, é a teoria mais aceita cientificamente sobre a origem do planeta Terra. E aí, quanto à idade aproximada da Terra, variou, né? A Yasmin colocou 4,5 bilhões de anos. O Ismael também colocou 4,5 bilhões de anos, alguns estudantes colocaram 6 bilhões de anos, o João Vitor colocou 5 bilhões, todo mundo foi na casa dos bilhões aí. Tá certíssimo, né? O estudo diz aproximadamente, como é teoria, né? Uma teoria, né? Então, isso aí é um estudo, né? Então, de várias teorias que apareceram, a teoria do Big Bang é a mais aceita, né? Diz que o universo tem de 15 a 20 bilhões de anos, e a Terra é de 4 bilhões e meio a 4,6 bilhões de anos. Então, vários alunos aí estão por dentro aí dessas informações. Porque a gente vai ver a estrutura interna do planeta. Então, na realidade, o que vai acontecer? Nós vamos ver a parte interna, mas nesse primeiro momento eu vou passar para vocês a parte externa, tá? Mas o que nós vamos ver aqui é a estrutura interna. Então, acompanhe aí na tabela que vocês vão ver aí na tela de vocês. Nós temos aí uma tabela falando das 3 esferas terrestres, tá? Então, a primeira delas é a litosfera, né? Vem das camadas internas, é a mais fina do planeta. Tá? Essa palavra litosfera vem do grego, né? Litos quer dizer pedra, né? E a esfera, né? Que é a esfera, né? Então seria o quê?
pedra, né, de esfera, né, que é o formato aí da Terra. Né, os materiais básicos da litosfera são terras e rochas, né, e são materiais pesados, como ferro, silício, magnésio e outros. Cerca de 700 graus Celsius, e o estado da matéria dele é sólido. A outra camada externa que nós temos é a hidrosfera. Né? Essa palavra também vem do grego, né? O hidro, né, quer dizer água, né? Então, né, esfera de água, né, e ele compreende os materiais básicos que são a água. Então, materiais leves, hidrogênio e oxigênio como composição química, cerca de 100 graus Celsius. O estado da matéria, né, em maior parte, é líquida. Né? Tem que lembrar que nas partes, né, dos polos nós temos gelos. Né? E a outra esfera é a atmosfera, né, que também vem do grego, né, átimos, quer dizer gases, né, e é referência ao clima. Né? Então, a composição química são materiais leves, como nitrogênio, oxigênio e outros gases, né, e cerca de 50 graus Celsius. Essas três camadas fazem parte da biosfera, que também em grego, né, bio, quer dizer vida, né, para vocês aí terem essa noção. Então, nós temos essas 4 camadas externas, mas o que nós vamos ver aí é a estrutura interna. Então, vamos começar falando, né, sobre a questão daquela famosa escala, né, do tempo geológico, né, professor Luiz? Conhece essa escala, né? Conheço essa escala. Na história ali, quando a gente estuda pré-história, que também é um objeto do conhecimento da primeira série do ensino médio, a gente trata um pouquinho dessa escala do tempo geológico também. Porque nós temos em história o tempo histórico, né? Mas em geografia a gente aí estuda aí o tempo geológico. Mas quando fala em pré-história, sempre envolve aí a questão do processo geológico que nós temos no planeta. Então vocês vão prestar bastante atenção nessa tabela, tá? É importante porque eu vou falando as características. Eu não vou falar todas as características, aí eu precisaria de pelo menos umas 3 aulas para estar falando. Mas para vocês terem um pouco da noção dessa tabela. Então vamos aí, acompanhem na tela. Então nós temos aí nós temos 4 éons. Né? O que são éons? É a denominação de um grande período de tempo geológico. Tá? Então, nós começamos aí com o Adiano, né, que também tem esse nome em homenagem a uma mitologia grega, né, o submundo, né, de Hades, né, professora? Isso, Hades é o deus do submundo, do inferno, dos mortos. Exatamente. Então, ele tem essa denominação. Por quê? Porque esse período aí de mais ou menos 600 milhões de anos é o que nós chamamos de tempo nebuloso. Como só tinha, né, fogo, né, nessa região e magma, então você não tem, né, condições de fazer uma periodização desse tempo. Né? Então, por isso que ele fala aí do período adiano. O outro período, outro éon. O outro éon que nós temos é arqueano. Né, que essa palavra também ela significa antigo. Tá? Então, esse período geológico começou a se formar quando a Terra havia esfriado há 4 bilhões de anos. Tá? Depois nós temos aí, né, da outra formação, que é o Proterozoico, tá? Que tem, né, essa palavra que também vem do grego, né, proteros, que é primeiro, e zoico, que é vida. Então, são as primeiras vidas unicelulares, né, multicelulares, que apareceram aí. Né? Foram descobertas várias células, né, em rochas, né, na região da Groenlândia, né, com essa datação de mais ou menos aí 3,7 bilhões. Esses 3 éons, eles fazem parte do pré-cambriano. Então, por que tem esse nome de pré-cambriano? Porque ele vem antes do período cambriano que vocês vão ver aí na tela. Né? Então, nós temos esses 3 éons, que são éons que têm a maior parte da idade da Terra, tá? Porque no Fanerozoico, ele tem um período de mais ou menos 540 milhões de anos. Então, se a gente comparar a idade da Terra em torno aí de 4,600 bilhões de anos e dizer que esse éon ele tem somente 540 milhões de anos, é uma criança, né? É um nenê nascendo. Né? Então, tem que deixar bem claro isso aí. Essa palavra fanerozoico também vem do grego. Né, faneros, que quer dizer visível. Por quê? Porque é esse período que aparecem mais as vidas que nós temos no planeta a partir de 540 milhões de anos. Agora, dentro do éon do Fanerozoico, o importante é retratar as eras. Então, nós temos a era Paleozoica, né, que tem essa denominação porque vem do grego de paleo, antigo, né, então antiga vida. Então, ela tem 2 principais acontecimentos aí. Né? O surgimento de animais com partes minerais, que são as conchas e as carapaças.
né? E a outra é a questão aí do período, né? De 542 a 241 milhões de anos, tá certo? Que é um período aí bem extenso. Então, tem várias características que aparecem nessa era paleozoica, além do que eu falei desses animais aí com partes minerais. Então, tem a formação das grandes geleiras, tem aparecimento de insetos com asas, surgimento das grandes florestas. Então, são vários eventos que aconteceram nesse período, tá? Nessa questão aí dessa era aí, tá? Na era mesozoica, que também vem do grego, né, meso, quer dizer aí parte do meio, intermediário, também foi marcado por intenso vulcanismo. Ele vai do período de 251 milhões a mais ou menos 199 milhões de anos. O interessante é que nessa era, vocês observam aí que nós temos os 3 períodos dos dinossauros: o Cretáceo, o Jurássico e o Triássico. É a característica principal dessa era. Mas também apareceu aí uma variedade de moluscos, mariscos e caracóis, surgem tubarões, né, bastante vida marinha, né? A terra está coberta de árvores e plantas com flores, né? E também tem o surgimento e a extinção dos dinossauros, como eu falei para vocês. E a última era, que é a era que nós vivemos atualmente, que é a principal característica, é o surgimento aí do Homo sapiens, né? Então, o ser humano surge nessa era cenozoica, né? Que em grego quer dizer recente, né? Então, vida recente. Tem 3 períodos principais aí, que vocês estão observando aí, que é o período quaternário, o neogênio e o paleogênio. Então, nós estamos na era cenozoica, no período quaternário, na época do Holoceno. Então, acredita-se aí que o ser humano ele vai acabar aparecendo aí em torno de 2 a 5 milhões de anos pelos fósseis que foram descobertos aí. Então, essas são as principais características dessa tabela aí do tempo geológico, né? Para vocês terem aí uma noção, mas é interessante vocês pesquisarem mais, porque é um assunto interessante, é um assunto legal de aprender, né? Porque fala sobre o surgimento do planeta, né? E o que aconteceu com os dinossauros. A gente tem várias ideias, então é sempre bom pesquisar esses períodos aí, esses éons, né? E toda essa questão aí, né, dessa tabela, né, professora? Exatamente. Uma estudante aqui perguntou quantas eras nós tivemos. Então, se observarem a tabela aí, eu vou pedir para o pessoal colocar novamente na tela. Olha só, é a segunda coluna da nossa tabela, né, professor? Exatamente. Então, a gente vê que lá no Arqueano são 4 eras, certo? No Proterozoico são outras 3 e no Fanerozoico outras 3, totalizando 10 eras. E nós Exatamente. estamos aí no Quaternário do Cenozoico, né? Então nós estamos aí olhando lá na tabela no éon fanerozoico, na era cenozoica, que é a recente, no período quaternário, na época do Holoceno, que é o surgimento aí do ser humano. Então a gente tem o Holoceno, o Pleistoceno, que são as mais recentes, que tem mais ou menos em torno aí de 2,600 milhões de anos aí para vocês entenderem. Tá, mas, como eu falei, são teorias, né, são encontrados fósseis, né, se usa a questão do carbono 14, principalmente para essa questão aí dos fósseis. Então, são bases científicas que se acredita nessa periodização. Daí, sempre lembrando que a Terra tem em torno de 4,6 bilhões de anos por causa dessa questão aí de não saber se esse período adeano, se ele tem 600 milhões, ou pode até ter um período maior, né? Porque como era fogo e magma, você não tem nada concreto, então você não tem como estudar através de um carbono 14 esse período aí. Perfeito? Perfeito? E aproveitando e falando sobre essa questão aí da geologia, vamos ver o mapa do Brasil para ver como é que é a estrutura geológica do nosso país, né? Porque é importante sempre aprender. Isso aí cai muito em vestibular, apesar de vocês estarem no primeiro ano, mas o ensino médio, o ensino o todo, né, os 3 anos, são preparatórios aí para o vestibular. E o primeiro ano vocês veem muito essa questão da geografia física, né, que muitas vezes incomoda o aluno porque tem muitos dados, muitas características para serem estudadas, né? Então, vamos ver aí no mapa a estrutura geológica do Brasil. Vocês observam que a estrutura geológica ela tem várias eras aí no Brasil. Então, nós temos desde os primeiros, né, dos primórdios da geologia do mundo, né, com o Arqueano, até a era cenozoica, que é a era mais recente. O interessante que retratar para vocês
é que a estrutura geológica do Brasil ela é muito antiga. Nós não temos, por exemplo, montanhas no Brasil. Tem muita gente que fala montanha no Brasil. Nós não temos montanhas no Brasil, nós temos serras, nós temos morros, né, porque o desgaste do processo erosivo é muito grande. Né? Então, por exemplo, nós não temos encontro de placas tectônicas aqui, né, movimentos de placas que fazem com que a gente tenha processo de vulcanismo, por exemplo, e muito menos a questão aí da formação de orogênese. Processo de orogênese é processo de montanha. Né? Ouro quer dizer o quê? Montanha. Né? Em grego também. Vejo que as palavras vêm todas aí do grego, né, professora? Eu já tive um professor que fazia essa piada, né? Tudo vem da Grécia. Se você quiser responder a origem de algum lugar e não souber, fala que veio da Grécia que cola, porque tudo veio de lá, né? É o berço da civilização ocidental. Como fala que é o berço da civilização, então até as estruturas geológicas têm suas denominações com as palavras gregas, né? Então, quando a gente fala na questão do Brasil, sabemos que a estrutura geológica ela é muito antiga, né? Então nós temos os fatores erosivos que desgastaram demais o nosso relevo, que depois é matéria aí para a próxima aula. Eu coloquei uma tabela interessante para vocês verem aí, posterior, qual que é o interessante da tabela? É que foi feita uma tabela, né, isso aí até fez parte aí dos estudos de Carl Sagan, que foi um grande estudioso aí do universo, né, ele é uma referência aí nos estudos do universo, e foi colocado aí o período da Terra, de 4,6 bilhões de anos, como se fosse em um ano. Tá? Então, para vocês entenderem, acompanhem aí a tabela. Então, o surgimento das rochas mais antigas que se conhece seria no mês de fevereiro, como mostra aí na tabela. Tá? Lembrando que é de um ano. Em mais ou menos 4 bilhões de anos. O aparecimento dos primeiros seres vivos dos mares viria no mês de março, né, que são os seres vivos unicelulares, né, em torno de 3,8 bilhões de anos. Em junho, seria um aumento significativo da produção de oxigênio para a atmosfera, em torno de 2,4 bilhões de anos. Vejam que nós estamos na metade do ano, né, e passou-se aí um período bem curto aí, tá? Desculpa, bem longo, de mais de 2 bilhões e meio de anos. Depois nós temos aí em julho o aparecimento das primeiras formas de vida usando fotossíntese, né, em torno aí de 2 bilhões de anos. E aí passa-se um tempo, nós temos aí, né, em meados de novembro, o aumento da diversificação de formas de vida marinha, em torno de 540 milhões de anos. Depois nós temos o aparecimento das plantas e animais terrestres, né, em menos de 400 milhões de anos, quase no final de novembro e início de dezembro. E o mais interessante, 5 milhões de anos, domínio dos dinossauros, em meados de dezembro, o seu desaparecimento no dia 26 de dezembro, que é mais ou menos de 190 a 65 milhões de anos. E o mais interessante de todos, se fosse considerar todo esse período em um ano, o ser humano apareceria no dia 31 de dezembro, mais ou menos às 23 horas, 59 minutos e 43 segundos. Olha que interessante, tipo, na virada do ano surgiriam os seres humanos. Então, muito interessante isso. É legal esse tipo de tabela que fez para se ter uma noção, né, de que certos períodos da Terra foram bem longos, mas o ser humano mesmo aparecendo há 5 milhões de anos, né, ele seria assim, no ano, apareceria no último dia, praticamente nos últimos segundos, na virada do ano. Então, para vocês verem que o ser humano ele levou muito tempo para aparecer. Né? Então, quem assiste os Flintstones, por exemplo, e vê o Dino, que é um dinossauro, junto com o Fred, a sua família, o Barney, isso aí é ficção, tá? Não existe essa questão aí do dinossauro junto com o ser humano. Vejam que há 65 milhões o dinossauro sumiu e o ser humano, na melhor das hipóteses, apareceu aí durante, né, a partir de 5 milhões de anos. Vamos fazer uma atividade aí, professor? Vamos fazer uma atividade para vocês avaliarem se vocês estão absorvendo bastante informações da nossa aula de hoje. Tem informações que o professor Antônio já explicou para a gente na aula de hoje que vocês vão precisar mobilizar para responder a esta atividade que vai aparecer na tela agora. Olha só, observem aí esse gráfico e respondam. Em qual era o ser humano surgiu
As eras estão aí na parte colorida desse círculo aí do nosso gráfico, tá? Quantos minutos, professor Antônio? Um minutinho, porque para quem prestou atenção na aula já sabe qual era foi, né? Exatamente. Então, daqui um minutinho a gente volta. Voltamos aí da nossa interação. Eu acho que o aluno Alisson pegou a minha piada da Grécia, viu, professor? Que a origem de tudo é a Grécia. É só quando vocês não sabem, vocês podem jogar aí esse verde. Mas vocês sabem porque o professor Antônio explicou o período, a era em que o ser humano surgiu aqui na nossa aula de hoje. E muitos estudantes, a grande maioria colocou, era Cenozoica. Perfeito, é isso aí mesmo. É a era cenozoica atual, a era que nós vivemos hoje, né? Então é interessante isso, porque agora nós vamos entrar, né, profundamente na estrutura interna da Terra. Então vamos observar a imagem que vocês vão ver aí, né? A estrutura interna da Terra é dividida dessa maneira. Então nós temos a crosta terrestre, que é a estrutura mais fina aí dessas partes aí. Nós vamos ver uma outra imagem depois que vocês vão perceber. Aí temos aí o manto superior, né, onde fica aí a questão do magma, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Então, do manto superior até o núcleo externo é bastante maleável, né? Com maior quantidade de magma e uma temperatura elevadíssima. Tudo bem? Agora, o núcleo interno, ele é sólido, porque a pressão é tão grande, né? E a formação aí, mineral que nós temos aí é o ferro, né? E a gente sabe que o ferro, ele numa pressão muito grande, ele acaba ficando muito duro. Tá? Então nós temos aí todas essas partes maleáveis, com exceção aí do núcleo interno, que é uma parte, né, que muita gente não sabe, mas é uma parte extremamente sólida, tudo bem? Vamos ver uma outra imagem aí, né, como é que fica aí a característica da estrutura interna. Então, como eu falei, tem a crosta continental. Na crosta oceânica, ela é mais fina. Essa crosta continental ela pode chegar, né, mais ou menos de 15 quilômetros de extensão até 200 quilômetros. Né? Nós temos aí o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Então, a gente observa que a crosta continental, né, ela pode chegar a 200 quilômetros, mas está aí mostrando 35, e aí vai aumentando, né, a distância, chegando até mais ou menos 6.300 quilômetros de distância entre a litosfera e o manto interno. As letras A, B e C, eles são descontinuidades. O que é uma descontinuidade? É quando ele muda a sua formação. Então, na letra A, nós temos a descontinuidade de morro, tá? Que foi um estudioso que observou que houve uma formação diferenciada entre a parte do manto superior com o manto inferior. Tá? A parte B também é uma descontinuidade feita por Gutenberg, tá? Descoberta por Gutenberg, que aí separa aí o manto inferior do núcleo externo. E o C, né, que lembra que eu falei, né, o núcleo externo é mais maleável, né, tem o magma, o núcleo interno ele é mais sólido. É a descontinuidade de Lehmann, tá certo? Então essas letras aí mostram, né, os processos diferenciados desta estrutura interna do nosso planeta. Então, lembrando que boa parte é magma, né? E essa pressão que é exercida pelo magma, né, com os gases e com essa formação aí da lava, né, elas pressionam a litosfera, que é extremamente fina, e aí formam fissuras, que aí, logicamente, tem o processo de vulcanismo. Tudo bem? Vamos ver aí a formação dos continentes? Então, vamos lá, acompanhe aí a leitura. A divisão do mundo em continentes parece uma situação estática, né, parada, né?
Porém, se nos basearmos em um referencial de milhões de anos, tudo indica que não é bem assim. Segundo a teoria da deriva dos continentes, existe um movimento, ainda que imperceptível, dentro de nossa vivência de tempo, que faz os continentes deslocarem lentamente. Essa teoria foi proposta em 1912 pelo alemão Alfred Wegener, que observou o recorte da costa leste da América do Sul, comparou com o da costa oeste da África e notou algumas semelhanças, como se os dois lados tivessem estado juntos um dia. Interessante é que o Alfred Wegener, quando falou isso em 1912, ele foi satirizado, né? Os cientistas ironizaram, falaram que ele estava louco, que ele tinha bebido, né? Mas faz algum sentido, realmente, o formato ali é como se fossem duas peças de um quebra-cabeças, meio que se encaixa, né? A costa leste do Brasil e a oeste da África, né? Bem interessante observar, é facilmente observável, na verdade. Tão facilmente observar que nós vamos ver aí, né, uma animação que vai ser passada aí para vocês, e vocês vão observar isso aí. Prestem bastante atenção. Perfeito? Então, vocês viram aí que é o que a professora Luísa falou, né? Uma ligação aí bem visível, né? Do leste do litoral do Brasil, né? Com o oeste da África. Tá? Vamos ver aí uma outra leitura aí sobre a teoria de Wegener. Então, de acordo com essa teoria, em determinada época, há centenas de milhões de anos, todos os continentes formavam apenas um bloco, a Pangeia, do grego pan, que é toda, e geoterra, ou seja, toda a Terra. Ao longo de milhões de anos, com o movimento das placas tectônicas, a Pangeia dividiu-se inicialmente em duas partes, Gondwana, ou Gondwana, e Laurásia. Daí em diante, as partes foram sendo fragmentadas até assumirem a forma atual. Então, essa é a teoria de Wegener, né, que tem, como a professora falou, tem bastante sentido, até porque, além da formação dos continentes, ele foi pesquisar os fósseis no Brasil e na África. Então, ele não ficou parado lendo livros, só na observação. Ele fez pesquisa de campo. Tanto é que na próxima tela, vocês vão ver aí, né, o porquê que ele achou, né, através dos fósseis e através da formação dos continentes, que havia essa movimentação aí dos continentes. Vamos ver aí na próxima tela. Aí. Então, vocês viram aí, ó, ele encontrou fósseis na América do Sul, na África, na Antártica, ou Antártida, na Austrália e na Índia. Vejam a ligação aí. Então, ele achou um réptil terrestre do Triássico na América do Sul e na África, né, o Mesossauros, que é um réptil de água doce, na América do Sul e na África. Ele também achou a samambaia, né, em vários continentes, né, e os litrossauros, que é o réptil terrestre triássico também. São fósseis encontrados de seres vivos em diversos continentes, o que prova essa teoria de Wegener que estava correta. Né? Com o passar do tempo, isso aí foi aprovado numa outra teoria, que nós vamos ver aí um pouco mais para frente. Aí. Tudo bem? Então, Wegener não era louco, não tinha bebido, ele estava falando coisa com coisa. E é isso interessante de retratar. Tudo bem? Só que isso aí só foi, né, ser concretizado depois da morte dele. Tá? Então, ele não conseguiu usufruir da ideia dele, dessa questão dos continentes se movimentarem. Tudo bem? Vamos aí para a próxima tela. É uma animação da Pangeia. Então, observe aí como é que foi a formação dos continentes. Então, vocês viram aí que o movimento dos continentes que continuam se movimentando. Né? Se tem um estudo que, por exemplo, a Oceania vai se ligar com o oeste da América do Sul. Então, todo esse processo aí é o processo do movimento, né, das placas tectônicas e, logicamente, o movimento aí dos continentes. Tanto é que depois surgiu, em meados do século XX, uma outra teoria. Vamos acompanhar aí na leitura. É a teoria das placas tectônicas. Né? Entretanto, Wegener morreu sem conseguir comprovar sua teoria. Isso somente foi possível com a criação de novas tecnologias em meados do século XX, com a utilização de aparelhos que puderam comprovar o crescimento dos oceanos.
os cientistas elaboraram a teoria das placas tectônicas, que explica como os continentes chegaram à atual posição. As placas tectônicas são grandes blocos que formam a crosta terrestre e flutuam sobre o magma. Este, por possuir consistência fluida, possibilita o deslizamento dos continentes, que continuam se movendo até hoje. A teoria da tectônica de placas, que aperfeiçoa a teoria da deriva continental, é atualmente a forma mais aceita de se explicar a formação dos continentes. Então, nada mais é do que o Wegener falou. Então, é uma continuidade e uma elaboração mais profunda, até por causa de equipamentos eletrônicos, se descobriu o movimento tanto dos continentes, como também movimentos de placas tectônicas. Perfeito, professora? Perfeito. E agora chegamos ao momento de mais uma interação via chat, de novo, mobilizando conhecimentos, informações que o professor Antônio passou na aula de hoje para vocês, tá? Olha a pergunta que vai aparecer aí na tela. Por que o Brasil não tem vulcões ativos? Ele falou um pouquinho sobre a geologia brasileira, falou ali das camadas, né? Mobilizem essas informações e respondam a essa questão. Quantos minutos, professor Antônio? 10 minutos, 30 segundos está ótimo. 30 segundos. Relâmpago aí, pessoal. Já já a gente volta. Voltamos aí mais uma interação. E professor Antônio, olha só, a Stephanie, a Ana Beatriz, o Guilherme, a Larissa, o Diogo, a Amanda, todos eles responderam por que no Brasil não tem placas tectônicas. Mais ou menos isso. Eu vou responder mostrando o mapa. Veja aí o mapa aí das placas tectônicas. Observe no centro está a placa sul-americana. O Brasil está bem no centro dessa placa. Então, nós não temos o processo de vulcanismo porque não há encontros, afastamentos ou deslizamentos entre placas. Isso é interessante retratar. Não quer dizer que num futuro distante ou próximo, porque existe uma pressão muito grande entre as placas, não possa haver vulcanismo. Já houve vulcanismo no Brasil. Tanto é que nós temos, por exemplo, Poços de Caldas, se você observar via satélite lá no Google Maps, vai observar que ele está na boca de um vulcão extinto. Nós temos várias ilhas que foram formadas por formação vulcânicas. Então, já aconteceu, não quer dizer que não possa acontecer de novo por fissuras dessa placa, que é uma placa muito grande e exerce uma pressão muito forte, principalmente porque o Brasil está no centro dessa placa. Tudo bem? Vamos ver os movimentos tectônicos? Então, vamos para o movimento convergente. É a ocorrência de duas placas que se chocam. Normalmente, uma desliza por baixo da outra, encontrando altas temperaturas e se fundindo parcialmente. Esse novo magma menos denso sobe e extravasa através de zonas frágeis da crosta, formando vulcões. Cerca de 2/3 desses e 3/4 dos terremotos ocorrem nessas áreas. A interação entre as placas de Nazca e da América do Sul, por exemplo, formou a cadeia andina. Então, vamos ver mais uma animação aí. Estão vendo aí as placas se encontrando? As setas mostram aí as placas se colidindo uma com a outra. Isso aí é um movimento convergente. Perfeito? Então, pessoal, é fácil de entender. As placas vão se encontrando, então eles formam um processo de subducção, que é uma sobre a outra, um processo de orogênese, que é as duas se encontrando e se elevando. Tá? Na próxima tela, vocês vão ver um processo de subducção, que é a formação da Cordilheira dos Andes. Então, a crosta oceânica, que é a placa do Pacífico, ela, por ser maior e mais pesada, ela fica abaixo da placa da Sul-Americana. E aí é o processo de subducção. E aí a formação da Cordilheira dos Andes. Tudo bem? Então é interessante mostrar isso aí para vocês. Isso aí nós chamamos de processo de subducção. Agora vamos para o movimento divergente.
Então, prestar atenção aí na tela. É a ocorrência de placas que se afastam uma da outra, o magma sobe através das fendas e extravasa, formando um novo fundo oceânico. Acontece principalmente ao longo das cadeias mesoceânicas, extensas elevações submarinas de topografia muito mais acentuada e exuberante que as zonas montanhosas dos continentes, e pode alcançar mais de 1.000 quilômetros de largura e 20.000 quilômetros de extensão. E aí vocês também vão observar uma animação do movimento divergente. Vão observar aí as setas e elas estão mostrando os afastamentos, né? Então estão observando aí as placas que se afastam. Esse afastamento forma o processo de vulcanismo. Tudo bem? Isso que vocês têm que entender. Então nós temos aí o movimento convergente, que é o encontro das placas, nós temos o divergente, que é o afastamento, e esse afastamento ele coloca aí uma situação interessante, que é a dorsal mesoatlântica. Olha que interessante essa figura aí. Essa parte vermelha aí ao centro é a dorsal mesoatlântica. É onde aparecem dorsais. O que são dorsais? Nós chamamos dorsais cadeias montanhosas submarinas. Tá? Então, quando nós chamamos de cadeias montanhosas, são no continente, dorsal são cadeias montanhosas no fundo do oceano. Essa parte vermelha é a parte do magma, vai formando constantemente, né, essas dorsais. Interessante, movimento do assoalho oceânico nessa região. A Islândia é formada nessa dorsal, bem ao norte. Né? Tem 3 vulcões ativos na Islândia. Então, a Islândia ela é um vulcão bastante ativo aí, para quem não conhece. Vamos ver o último movimento, que é o movimento transformante. Tá? Ele é também denominado de movimento horizontal, separa placas que se deslocam lateralmente. O atrito entre estas é grande e causa nas rochas esforços e deformações que periodicamente se manifestam por meio de grandes terremotos. O melhor exemplo é a falha de Santo André ou falha de San Andreas, na Califórnia, limitando a placa americana da placa do Pacífico. Mais uma imagem aí. É só ver lá, né, na parte amarela, né, uma deslizando ao lado da outra. Tudo bem? Então é interessante aí mostra a falha, forma a falha de San Andreas, que vocês vão observar aí na imagem, na próxima tela aí, né? Então essa falha aí, ela é extensa, ela tem milhares de quilômetros, tem algumas partes que formam, né, regiões montanhosas e tem partes aí que são fissuras enormes nessa território aí. Tanto é que se acredita que vai haver um grande terremoto na Califórnia. Tudo bem? Então, o que é atividades sísmicas aí, para finalizar aí para vocês? Ocorre nas fronteiras entre as placas tectônicas. Na imagem a seguir, os vulcões são representados por pontos amarelos. Então, vamos lá ver as imagens para finalizar. Tudo bem? Vamos lá ver as imagens, está vendo aí? Então, essa parte aí onde ocorre os vulcanismos, as partes vermelhas aí. E nós temos o Círculo do Fogo, que pega a parte das Américas, a parte da Ásia e da Oceania. Tudo bem? Bom, professora, por hoje é só, agora só falar da questão da avaliação, né? Exatamente, nós estamos aí divulgando a nossa avaliação das aulas, que vocês podem acessar o formulário através do QR Code ou do link que aparece na tela para dizer o que vocês estão achando das nossas aulas. Muito obrigada, professor Antônio. Eu que agradeço a todos, obrigado pela participação e até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.